Olá pessoal, professor Francisco com mais uma aula de Química. Nesta videoaula nós vamos continuar estudando a Química Básica com seus conceitos iniciais, que são fundamentais para a continuidade e a aprendizagem dessa disciplina, essa bela disciplina. Então nós vamos continuar com o estudo de hoje. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre matéria, corpo, objeto, fases de agregação da matéria. Então são conceitos de química básica. Já vimos na aula anterior o conceito de química, tá? Só recapitulando, é a ciência que estuda a matéria e suas transformações e a energia envolvida nessas transformações. A química ela vai se encarregar de estudar, de fazer esse estudo. Vimos já também na aula anterior o conceito de matéria, tá? Vimos que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Agora entra um conceito novo, que a gente vai complementando. Então, o conceito de corpo e objeto. Então, matéria, pessoal, nós vimos que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, agora, o conceito de corpo, o que é que vem ser um corpo? É uma porção limitada de matéria. É um outro conceito. E outro conceito que nós também precisamos conhecer dentro da química é o conceito de objeto. Então, que o objeto ele vai ser um corpo produzido para ter alguma utilidade para o homem. Então, do qual nós podemos observar esse exemplo. Então, se eu tenho uma árvore, certo? Uma árvore é matéria. Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Agora, quando eu tenho uma porção limitada de matéria, aqui eu tenho o corpo, né, que é uma porção. Se eu tenho um tronco, se eu tiro simplesmente o tronco da árvore, eu tenho um corpo que é uma porção limitada de matéria. E se a gente pega esse corpo e transforma esse tronco de madeira, esse pedaço de árvore, em um corpo que tenha utilidade, em algo que tenha utilidade para o homem, nós temos o exemplo de objeto. Então nós temos aqui o todo, que é a matéria, que é a árvore, uma porção limitada de matéria, que é o corpo, que é o tronco, e um objeto que tem utilidade, que é, no caso aqui, um exemplo, uma mesa ou uma cadeira. Nós partimos do conceito geral de matéria, vimos o conceito de corpo, até chegarmos ao conceito de objeto. Então, são conceitos iniciais que você precisa dominar para que você tenha sucesso no estudo da disciplina química. Então, aqui nós colocamos esse exemplo. Também mais um exemplo para reforçar. Ó. Eu tenho ouro. O que é o ouro? O ouro, a gente falar do ouro, é matéria. Tá? Então, ouro, matéria. Se eu pego esse ouro, quando eu converto, ele é trabalhado, ele é transformado em uma barra de ouro, por exemplo, ele é um corpo. E se esse mesmo ouro é convertido em uma joia, nós temos o exemplo do objeto, porque ele vai ter utilidade para o homem. Então, se ele tem utilidade, ele é um objeto. Então, a gente viu o conceito aí de corpo, matéria, objeto e corpo. Para estudarmos também a disciplina química, nós também iremos precisar dos conceitos de propriedades da matéria. O que é que vem ser propriedades da matéria? Então, veja bem, pessoal. O químico, quando ele pega um material desconhecido, ele precisa fazer um estudo desse material. Eu preciso distinguir, preciso saber, para eu poder conhecer esse material, o que foi que o homem ele observou. Ele observou que os objetos, eles apresentam, a matéria, apresenta características. Elas apresentam características. E essas características que nós vamos chamar de propriedades. Então, toda matéria ela vai apresentar uma certa quantidade de
propriedades, umas certas características que são comuns a determinados objetos ou não. Então, essas características é o que nós chamamos de propriedades dos materiais ou propriedades da matéria. Essas propriedades, por sua vez, elas se subdividem em propriedades gerais e propriedades específicas. Quando eu me refiro a propriedades gerais, são características que elas são inerentes, são comuns a toda a matéria. Toda matéria ela precisa apresentar essas características gerais. E quais são essas características gerais? As principais que nós iremos citar. Então a gente vê que toda matéria ela tem massa, do qual a gente já tem um conceito. Toda matéria ela precisa ter um volume, ela vai ocupar um certo espaço. Outra propriedade interessante é a impenetrabilidade. O que é essa impenetrabilidade? É a propriedade que diz que dois corpos ele não pode ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Então é uma propriedade geral. Todas as matérias, todo material, eles têm essa propriedade. Outra propriedade que nós iremos, que é geral também, é a comprehensibilidade. Toda matéria nós podemos comprimi-la, certo? Você pode comprimir toda matéria, ela pode ser comprimida. Inércia, o que é que vem ser a inércia? A inércia, pessoal, é a propriedade que o corpo tem em manter seu estado de repouso ou movimento, até que seja submetido à ação de uma força. O que é essa inércia? Vamos imaginar. Digamos que você está dentro de um veículo. Pois, melhor, vamos ver a questão da utilidade do cinto em um veículo, cinto de segurança. Por que é feito assim, que recomenda-se, é obrigatório o uso de cinto de segurança? Justamente pela propriedade da inércia. Porque se o veículo está se movimentando e ele para bruscamente, pela propriedade da inércia, o nosso corpo ele tende a continuar em movimento. Então eu sou arremessado para frente. Então se você vai dentro de um veículo, dentro de um ônibus, por exemplo, todo mundo já sentiu isso, né? Já percebeu, você vai dentro de um veículo, um ônibus, vamos imaginar, você vai em pé dentro de um ônibus. Quando o ônibus sai, o motorista arranca o ônibus, dá partida no ônibus, você é arremessado para trás. Propriedade da inércia, o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso. Porém, ao entrar em movimento, quando o motorista para bruscamente, você é arremessado para frente. Propriedade da inércia, seu corpo tende a continuar em movimento. Então essa é uma propriedade que todo o corpo ele tem. E quanto maior a inércia, aliás, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia. Por isso que o trem, por exemplo, ele só para em locais nas estações, porque são locais programados. Um trem ele tem uma massa muito grande, logo ele vai ter uma grande inércia. Ele vai oferecer uma grande inércia. Ele vai ter dificuldade para colocar o trem em movimento, porém ele vai ter uma dificuldade também superior para parar esse trem. Por isso que ele só tem paradas nas estações, paradas programadas, justamente pelo processo da inércia. Outra propriedade é a divisibilidade. Toda matéria ela é divisível. Você pode fazer essas em sucessivas divisões. Outra propriedade interessante é a elasticidade. Toda matéria, como ela pode se comprimir, ela pode ser, ela tem essa propriedade também elástica. Tá? Embora pouca, umas mais, outras menos, mas ela tem essa propriedade de ceder, de apresentar essa elasticidade. Outra propriedade é a indestrutibilidade. A matéria ela é indestrutível. Como nós iremos estudar mais à frente, nos nossos estudos posteriores, nós vamos estudar a lei de Lavoisier, né? Onde ele disse que ele criou essa lei, e ele disse que, segundo ele, e é verdade, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então essa é a propriedade da indestrutibilidade.
a matéria ela é indestrutível. Você não vai destruir, e sim você vai transformar. Quando nós pegamos, por exemplo, uma madeira, vamos imaginar uma madeira. Você pega um pedaço de madeira, você leva ao fogo. A gente tem, quando nós não estudamos, nós temos a ideia de que nós acabamos acabei com a madeira. Não, o que houve foi uma transformação, justamente por essa propriedade aí da indestrutibilidade, que a matéria ela é indestrutível. Ali, ao queimar, ali houve a formação de vapor de água. Quando você faz essa transformação, vapor de água, você transformou em CO2, né, que é o dióxido de carbono. Se a queima for incompleta, a gente tem também a presença do monóxido de carbono, que é aquela fumaça mais escura. Então nós fizemos uma transformação na matéria, atendendo essa propriedade geral, que ela diz que a matéria ela vai ser indestrutível. Outra, agora, propriedades específicas da matéria. Então nós temos, só recapitulando, a gente viu propriedades gerais, que são gerais de todos os materiais, e agora nós vamos ver as propriedades específicas. Essas propriedades específicas quem vai facilitar nós fazermos a distinção nos materiais, como eu falei anteriormente. Então são essas características que nós vamos poder diferenciar do que é água, por exemplo, do que é um álcool. Então o químico ele vai fazer a diferenciação desses materiais justamente utilizando essas propriedades específicas. Então as propriedades específicas que nós vamos mais estudar, que é bastante interessante, que é preciso, a primeira que a gente vai citar aqui é o ponto de fusão, tá? Nós vamos estudar lá nas mudanças de estado físico na próxima aula. Então, mas é só a título de informação é que vocês saibam que isso é uma propriedade específica. É o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É o momento, é a temperatura em que a água ela vai passar do estado sólido para o líquido ou material, água ou qualquer outro material. Nós temos também uma propriedade específica, ebulição. Densidade também é uma propriedade específica, tá? Então são três propriedades que eu citei aqui, que é a que nós iremos nos dedicarmos, principalmente essas três que nós citamos, que é propriedades ponto de fusão, ponto de ebulição, que nós iremos estudar na próxima aula, e de forma mais detalhada, e densidade, que nós já vimos na aula anterior. Dentro das propriedades específicas, nós também temos as propriedades organolépticas, tá? Nós temos propriedades específicas, e essas propriedades específicas, por sua vez, elas recebem o nome de propriedades organolépticas. Essas propriedades organolépticas, pessoal, são as propriedades que impressionam os nossos sentidos. É através dessa percepção em que nós podemos verificar a ocorrência de algumas reações químicas. Algumas reações químicas nós podemos observar presenciando com a visão, certo? Através da visão. Então, as propriedades organolépticas são as propriedades que impressionam nossos sentidos. São propriedades que nós percebemos através dos sentidos. E aí a gente tem o brilho, o qual a gente olha, a gente consegue distinguir, saber o que é o doce do salgado, certo? Então, saber o que é o ácido do adstringente, tá? O ácido azedo, por exemplo, do limão. Então, são propriedades organolépticas que nós percebemos através dos sentidos. Claro que dentro de um laboratório de química, no laboratório de ciência, você não vai sair experimentando os materiais com os seus sentidos, né? Apenas o sentido que nós poderemos utilizar é apenas a visão. Os demais, dentro de um laboratório, você não vai sair fazendo a degustação de materiais químicos, né? Claro que não. Então, mas ela é uma propriedade organoléptica, que a gente consegue fazer essa percepção desses materiais através dos sentidos. Então, são propriedades que nós utilizamos os sentidos para diferenciar esses materiais. Passando para dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver as fases de agregação da matéria. No nosso meio,
Os estados que nós mais utilizamos é os estados que nós conhecemos hoje, as fases de agregação da matéria que nós conhecemos, é o estado sólido, líquido e o gasoso. Mas nós teremos também, tem outros estados. Então, nós poderemos citar também, o estado de plasma. O estado de plasma é quando nós aquecemos tanto o material que aqueles materiais eles se ionizam, certo? Eles ficam ionizados, então, devido a altas temperaturas. Então, nós temos aí um estado de plasma. Esse estado de plasma, nós observamos na superfície do Sol, na superfície das estrelas. Então, nós temos aí um exemplo de estado de plasma. Então, houve um grande aquecimento e esse material se ionizou, se transformou em íons, né? Houve uma ionização desse material devido às suas altas temperaturas. Nós vamos observar isso na superfície do Sol e nas estrelas, só a título de informação. Mas nós vamos se dedicar a estudar justamente os 3 estados físicos da matéria mais cobrados, mais trabalhados, que são os estados sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, o que é que nós vamos observar no estado sólido? Apresenta forma e volume constante. Isso é a característica do estado sólido. Tá? No estado sólido, ele não vai alterar a sua forma nem o seu volume. Vamos imaginar que você pegue o seu caderno. Se você levar seu caderno da sua sala para a diretoria, se você botar na mesa, pegar da sua mesa, colocar na mesa do professor, ou levar para qualquer outro local, esse caderno ele vai continuar com a mesma forma e com o mesmo volume. Eles serão mantidos constantes, tá? Não vai haver essa alteração. Então, as partículas estão próximas e organizadas. A principal característica de um sólido, é a presença do retículo cristalino. Tá? Então, se ele é sólido, ele vai ter o que a gente chama de retículo cristalino. O que é esse retículo cristalino? O retículo cristalino é estrutura altamente organizada. Então, no estado sólido, nós vamos ter as estruturas, elas serão altamente organizadas. Elas se organizam, é uma organização, poderíamos dizer, uma organização perfeita das partículas. Então, eu te citei aqui, vamos imaginar essa estrutura, vamos imaginar ela no estado sólido. Aqui é um exemplo de que essa estrutura está no estado sólido. Então, a gente observa que os materiais eles estão organizados na forma de retículos. Se nós pudéssemos visualizar um material, olhar para dentro de um material sólido, nós iríamos ver a presença desses retículos cristalinos. Esses retículos bem organizados. Nós conseguiríamos visualizar esses materiais bem organizados se nós conseguirmos visualizar um sólido na sua parte interna, se a gente conseguir visualizar essa organização. Então, a gente tem justamente o que caracteriza uma substância no estado sólido é justamente o retículo cristalino, que é uma organização perfeita, tá? Uma organização perfeita das partículas. Então, uma outra observação que a gente tem para fazer, aqui são exemplos de retículo cristalino, como já havia colocado. Então, a observação que a gente tem de fazer também, só a título de observação, é que vocês poderão encontrar em algumas provas, onde ele fala sobre sólidos amorfos, né? A palavra não de negação aí no prefixo, e morfo é referente à forma. Então, sólido amorfo é o sólido que parece ser sólido, mas não é sólido. Por quê? Porque esse sólido amorfo ele não apresenta retículo cristalino. Ele não apresenta um retículo cristalino organizado. Ele não apresenta retículos cristalinos, não apresenta uma organização perfeita das partículas. Então, logo, esse material ele não é considerado como sólido. E aí a gente considera alguns como sólido. Por exemplo, o vidro. O vidro ele não é sólido. Tá? Por que ele não é sólido? Porque ele não apresenta um retículo cristalino organizado. Então, logo, ele não é um sólido. Tá? O vidro ele é um sólido amorfo. Mas para não causar dificuldade, né? A gente pensar, eu pensei que o vidro
era sólido, agora não é sólido. Mas para evitar essa confusão, eles criaram essa distinção. A química criou essa distinção de sólidos amorfo. Então, parece, mas não é. E isso dá um exemplo. Nós temos como exemplo, melhor dizendo, podemos citar o vidro. Tá? Ele não é um sólido, ele é um sólido amorfo. Nós iremos estudar a segunda fase, que é a fase líquida. Segunda forma de agregação da matéria, que é a forma líquida. Na forma líquida, a matéria ela apresenta forma variável e volume constante. As partículas elas estão próximas umas das outras, mas de forma desorganizada. Elas estão não tão mais organizadas como no estado sólido. A passagem do sólido para o líquido é caracterizada pela ruptura. Então, quando eu quebro a estrutura cristalina, a organização, essa substância que outrora estava no estado sólido passa para o estado líquido. E aqui eu fiz mais ou menos uma caracterização, um pequeno desenho, né, mostrando mais ou menos como se comporta. Então aqui é o comportamento no estado sólido, a presença do retículo cristalino, as partículas bem organizadas, e quando ocorre essa ruptura, nós temos a passagem para o estado líquido. Tá? Na fase líquida, esse material eles apresentam forma variável e volume constante. Quando a gente diz que é forma variável e volume constante, se você pegar um líquido, vamos imaginar que a água está numa garrafa, 1 litro de água em uma garrafa. Você coloca em uma bacia, o volume vai continuar o mesmo. Porém, o líquido ele vai assumir a forma do recipiente. É muito importante também nós fazermos estudos de duas propriedades dos líquidos. A viscosidade e também a questão que nós vamos estudar agora algumas propriedades dos líquidos. A propriedade, a viscosidade, e também nós vamos estudar a propriedade de tensão superficial. A viscosidade é a resistência ao escoamento. Se o material escoa rápido, ele é pouco viscoso. Se este escoa devagar, significa que ele é muito viscoso. Exemplo, se nós pegarmos e nós jogarmos, vamos imaginar mel na parede. Nós vamos observar que o mel ele vai escoar com uma certa dificuldade. Se eu jogo água, eu observo que a água ela vai escoar facilmente. Então, eu logo concluo que o mel ele é mais viscoso do que a água. Tá? Então, viscosidade, no grosso, é justamente a resistência ao escoamento. Então, se um líquido ele oferece uma certa resistência para escoar, logo esse líquido ele tem uma alta viscosidade. Se ele não oferece uma resistência, ele escoa com facilidade, então ele tem uma viscosidade baixa. Tá? Então, ele vai ter uma viscosidade baixa. Então, na viscosidade, a gente observa. Se eu tenho... observando aqui essa seta, eu simulei aqui, vamos imaginar que o mel, nesse outro lado colocamos aqui, aqui vamos imaginar que seja a substância o mel, e aqui vamos imaginar que seja a água, tomando como referência a água. Então observe, baixa viscosidade, a fluidez ela vai ser alta. Baixa fluidez, viscosidade alta. Tá? Então, só recapitulando, viscosidade de um líquido, quando vocês encontrarem alguma questão de concursos vestibulares em Enem, viscosidade, nós já sabemos que é uma propriedade dos líquidos e que viscosidade é justamente essa resistência ao escoamento. Viscosidade, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira é com relação à questão da temperatura. Então, se a gente pega um material e eu aqueço esse material, à medida que nós aquecemos, nós iremos promover uma agitação maior nas moléculas. Então, quanto mais agitadas essas moléculas, elas irão ficar mais afastadas umas das outras. Logo,
a viscosidade irá diminuir. Então, se eu aumento a temperatura de um material, a viscosidade ela diminui. Com relação à questão da interação, se eu tenho um material e esse material ele tem uma forte atração intermolecular entre as moléculas, se a atração é alta entre as moléculas, então a viscosidade também será elevada. Outra propriedade que nós vamos ver será a tensão superficial. A tensão superficial é algo fantástico que nós já, creio que todos vocês já devem ter observado. Quando a gente coloca a água em um determinado recipiente, vamos imaginar um copo, às vezes quando a gente coloca além do seu limite, é como se a água estivesse passando um pouco da borda do copo. Se a gente observa que a água ela passa, é como não, realmente a água passa um pouco das bordas do copo, tá? Ela vai passar além das bordas, claro que pouco, né? Um pouco, uma pequena quantidade, mas isso nós conseguimos perceber. Outro efeito que nós observamos também da tensão é alguns insetos que conseguem andar sobre a superfície de líquidos. Observado no dia a dia, outra observação que nós podemos fazer é com relação à formação de gotículas. Pela manhã, vamos imaginar, ou quando você deixa a água cair sobre alguma superfície, a gente observa que a água cai e ela está um pouco espalhada, mas depois ela vai como tipo que se juntando novamente e formando uma pequena gota. Ela não se espalha por total, ela fica formada uma pequena gota, como nós observamos aqui no desenho. Quem é que vai explicar esse fenômeno? Então, esse fenômeno é explicado justamente pela tensão superficial. Então, num líquido, pessoal, vamos imaginar a água, nós temos as interações entre as pontes de hidrogênio, que essas interações elas puxam a molécula em todas as direções. Então, imagine aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui uma gotinha de água aqui na superfície e tenho outra gotinha de água no interior. Então, essa gotinha do interior do líquido, do interior do meu recipiente, ó, ela está sendo puxada, essa gota de água, em todas as direções. Está puxando nesse sentido, nesse aqui e nesse, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, essa gotinha de água ela é puxada. Na gota que está na superfície, ela é puxada de um lado, puxada aqui para o outro lado, puxada para a parte inferior, mas para a parte superior não tem outras moléculas. Então essa tensão ela se forma nessa parte superior. Quando a gente consegue quebrar essa tensão superficial, nós conseguimos mergulhar em uma piscina, por exemplo. Então se um inseto ele anda sobre a superfície, justamente porque ele não tem essa capacidade de quebrar essa tensão superficial, tá? E no caso da gota da gota de água que é formada no último exemplo lá no que eu coloquei de uma folha, nós vamos imaginar aqui a gota ela vai cair, né? A gota cai, quando ela cai ela se espalha, né? Só que aos poucos, quando ela se espalha, aos poucos as tensões, certo? Irão puxar em todos os sentidos para o interior, certo? Para o interior. E aí nós vamos ter a formação daquela gota bem organizada, porque todas as forças elas serão puxadas para o interior do líquido. E aí nós temos o exemplo de formação daquela pequena gota. O outro estado que nós vamos estudar, a outra forma de agregação da matéria, é a fase gasosa. Na fase gasosa, ela vai apresentar forma e volume variável. Nesta fase, as partículas estão afastadas e desorganizadas. A passagem do líquido para o gás é caracterizada pelo afastamento entre as partículas, ruptura das atrações. Então, eu tenho um afastamento ainda maior. Tem um exemplo aqui no estado gasoso. As moléculas estavam comportadas dessa forma, eu tinha um retículo, as partículas bem organizadas, aumentando a temperatura, ela passa para o estado líquido,
o retículo ele é desorganizado, os materiais, as partículas ficam um pouco afastadas umas sobre as outras, elas conseguem deslizar umas sobre as outras. E no estado gasoso é a agitação total, tá? Então a agitação total das moléculas, as partículas, elas ocorre nas partículas a ruptura das atrações, ocorre um afastamento geral dessas partículas. Nós teremos também propriedade dos gases. Os gases nós vamos ter duas propriedades que eu julgo interessante você dominar esse conhecimento. É a compressibilidade e a efusão e difusão. A compressibilidade é quando a gente consegue comprimir. Tá? Você imagina, você pega uma seringa. Eu tenho uma seringa e eu tenho um volume 1, digamos assim, e eu posso comprimir. Você consegue comprimir aquele volume. Tá? Então essa é a propriedade do gás, a compressibilidade. A outra é a efusão e a difusão. A efusão, qual é que essa propriedade dos gases chamada de efusão? É a capacidade de escapar por pequeno orifício. Qualquer furo que acontecer no pneu da sua bicicleta, da sua moto, o mínimo que seja, você vai ficar com problema. Por quê? Porque o gás ele tem essa propriedade, a propriedade de efusão. Ele consegue escapar por pequenos orifícios. Por menor que seja o orifício, pela propriedade da efusão, o gás ele vai conseguir escapar. A difusão, que é uma propriedade também do gás, que é essa difusão? É a capacidade de se espalhar. O gás você consegue espalhar, ele consegue se espalhar com facilidade. Digamos que o botijão de gás da sua casa está com problema. Mesmo lá na cozinha, esse gás ele vai se espalhar por toda a sua residência. Então é uma propriedade, é outra propriedade, melhor dizendo, do gás. Então o gás ele vai ter a compressibilidade e o gás também ele tem as propriedades efusão e difusão. Interessante vocês guardarem isso na memória. Então, só para recapitular, a gente viu aí os estados de agregação da matéria e algumas propriedades. Então, recapitulando os estados físicos da matéria, a gente vai ter o estado sólido, certo? Tem a presença do retículo cristalino, as partículas bem organizadas. Nesse estado sólido, o volume ele é constante e forma também é constante. Aqui eu peguei um cubo, certo? Vamos imaginar, imagine um pequeno cubo, um cubo, né? Pegamos aqui um cubo e colocamos dentro de um recipiente maior. O volume desse material ele continuou o mesmo. E a forma também. Ele não pegou a forma do recipiente. Então essa é a característica do estado sólido. Volume constante e forma também constante. No estado líquido, as partículas já estão mais... O retículo é quebrado, as partículas se deslizam umas sobre as outras. No estado líquido, o volume ele vai ser constante, porém a forma é variável. Se tem essa garrafinha aqui, essa primeira garrafa, né, vamos imaginar que seja 1 litro o volume, capacidade de 1 litro. Nessa segunda vai continuar também com 1 litro, porém na terceira também o volume permanece. Mas a gente observa que o líquido ele vai adquirir a forma do recipiente. Por último, nosso último estado, de organização da matéria vai ser o estado gasoso. No estado gasoso, nós temos a forma e volume variáveis. Você tem a nossa videoaula, nós tratamos ainda sobre conceitos básicos de química. Vimos também algumas propriedades da matéria, propriedades gerais, propriedades específicas, e também estudamos os estados de agregação da matéria: estado sólido, líquido e gasoso. E também fizemos uma observação sobre o quarto estado
físico da matéria, considerado o quarto estado de agregação da matéria, que é o estado de plasma. Então, bons estudos e obrigado.